Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje vamos falar mais sobre as perguntas que me enviaram do meu desafio 30 dias, 30 vídeos no mês de agosto. E esse é um vídeo muito legal, né? Um tema muito legal que eu quero comentar com vocês, que o Márcio mandou essa pergunta aqui e a pergunta é: se fosse para escolher apenas duas lentes para ter, quais seriam? Então eu vou citar duas lentes que eu escolheria para trabalhar com a linha cropada e duas lentes que eu escolheria para trabalhar com a full frame, que praticamente elas vão se equivaler, né, de acordo aí com o fator crop, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos pensar em cropada primeiro, pensando numa 6600, que é no caso essa que estava me filmando, ou uma 6300, 6400, 6500, qualquer linha dessas da Sony. Eu acho que a primeira lente é exatamente essa que está na câmera, que é uma Sigma 16mm 1.4, essa linha nova que é a linha Art. É uma lente leve, tem um foco muito bom, né? Ela é bem nítida e ela tem esse fator angular, que eu estou basicamente a um braço esticado aqui, ó, aqui estou encostando na lente, ó. Então um braço esticado da câmera e ela, como ela é mais angular, ela consegue pegar essa imagem bem legal. Se eu aproximar um pouco mais e focar aqui, ela já faz um desfoque bem razoável de fundo, né? Apesar de ser quase uma grande angular aí, ela já tem um desfoque, dá uma texturinha bem legal de profundidade, e ela é 1.4 e com isso eu não preciso forçar tanto o ISO da minha câmera. No caso aqui está sendo gravado com 125 de ISO, tá? Então eu não preciso exagerar no ISO da minha câmera, porque ela é uma lente que entra bastante luz e com isso eu tenho uma excelente imagem com essa lente, com essa câmera, tá? E a segunda lente para essa câmera eu escolheria uma que eu não tenho, mas eu pretendo ter, que seria uma 30mm 1.4 também da Sigma, que ela vai ficar bem parecida aí com uma 50mm numa full frame, tá? Então essas seriam as duas lentes que eu escolheria para esse kit de câmeras cropadas, 16mm 1.4 e 30mm, apesar de eu não ter ela, mas eu escolheria ela. Eu sei que vai rolar uma perguntinha assim: nossa, Fernando, mas você tem a 56, né? E aí? E aí eu acho que eu vou explicar qual é a diferença de trabalhar com uma full frame para uma cropada, mas eu penso assim: se eu preciso de zoom, é mais fácil eu dar alguns passos para frente, 2 passos, e eu tenho um zoom, né? Porque se eu estou precisando aproximar alguma coisa, normalmente eu estou num lugar grande, né? Estou num lugar aberto e eu consigo dar alguns passos e aproximar. Em uma outra solução, talvez filmar em 4K e dar um zoom. Então eu prefiro trabalhar com uma imagem mais aberta, que é no caso uma 16mm, e para fazer todo o restante uma 30mm, que eu vou estar lá equivalente a uma 50mm na full frame, e que é um quadro legal, bem parecido aí do que o olho enxerga, né? O ângulo do olho e tal, e me atende super bem. A 56 ela vai virar praticamente uma 85mm numa full frame, então aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque é uma lente que vai ficando cada vez mais específica. Pensando em casamentos, então 30mm vai me atender se eu precisar fazer uma imagem mostrando a igreja, mostrando o lugar aberto, quiser dar um pouco mais de dimensão, eu usaria 16, tá? Agora vamos falar se o meu kit fosse uma full frame, seria no caso a 7S. Então eu pegaria a 25mm, que é a que eu tenho hoje. Eu gosto demais dessa lente, que é uma 25 é uma lente de Zeiss, é uma lente bem legal. E na full frame eu tenho a opção de ativar o modo crop, diferente da crop, que ela é só crop, não tem como ativar esse modo. E como que funciona o modo crop? Se você pega uma lente cropada, né, uma lente feita para PSC, e coloca numa câmera full frame, se você deixar o full frame ativado, ela vai aparecer uma vinheta, uma borda preta, né, em volta das lentes. Agora, se você ativar o modo crop, você vai usar uma câmera full frame como se fosse uma câmera cropada.
Mas se você utiliza uma lente full frame numa câmera full frame, aí muda tudo de figura. Por quê? Você vai ter o ângulo projetado para a lente, que se é uma 25mm, ela é uma 25mm, se é uma 50, ela é uma 50, se é uma 85, ela é uma 85, então você tem esse ângulo. E se você ativar o modo crop numa lente full frame, você ainda tem, de certo modo, um zoom, né? Você tem um crop nessa lente e você aproxima o seu objeto, o que você está filmando. Então você tem na teoria, né? Não na prática, são outros valores. Eu sei que isso vai gerar muita discussão, mas você tem, né, no caso a minha lente, 25mm, e se você apertar o crop, ela vai ter, se você vai ter um 40mm lá, um 37mm, tá? E se você tiver uma lente 50mm, né? Seria o equivalente ali aos 30 na cropada, você tem 50mm full frame. E se você ativar o crop na Sony A7 III, por exemplo, você tem um 85 ali. Você tem um zoom, né, sem perda de qualidade, só o crop do sensor vai gerar o arquivo ali sem perder informação. Então, trabalhar com full frame é uma matemática muito interessante. Tem gente que fala que câmera full frame não vale a pena porque ela é mais cara do que a cropada. Sim, isso é óbvio, né? Uma câmera full frame ela vai ser mais cara do que a cropada. Mas uma lente ela se torna duas. Então, como eu gosto de trabalhar com lente fixa, eu prefiro ter, vamos falar em cropado, se eu tiver uma 16 e uma 30, eu vou ter na prática uma 25-50, seria mais ou menos isso comparado ao full frame. E se eu tiver uma full frame, eu tiver uma lente 25 e uma lente 50, eu tenho 25, 40, 50, 85. Então eu tenho praticamente 4 lentes num kit com 2 lentes. Parece ser muito confuso, né, essa explicação, mas se você tiver acesso e testar isso, você vai ver como isso funciona e como isso é legal, tá? Então eu recomendo demais você trabalhar dessa forma se você gosta de lente fixa. Se você parte uma full frame, uma lente acaba virando duas e por conta disso eu diminui bastante a minha quantidade de lentes. Antes eu tinha muitas lentes, eu já cheguei a ter 12 lentes quando eu trabalhava com Canon e hoje eu tenho 5 trabalhando com Sony, exatamente por ter essa vantagem de poder ativar o modo crop na full frame e você ter um zoom ali que não é um zoom digital, né? Um zoom de sensor, um zoom de crop, mas mantém a mesma qualidade do arquivo. Então essas seriam as minhas lentes, 16 e 30 na crop, 25 e 55 na full frame, e na full frame você vai estar bem mais servido, tá? Então, obrigado por ter perguntado aí e até amanhã no próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço. Valeu!